Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, olha só que coisa boa, muitas palavras positivas e muitas mensagens positivas para que a sua vida realmente se manifeste cada vez melhor. Para fazer circular sorrisos e paz para o seu lar, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação e sinta-se em casa, tá bom? Permita que as boas palavras da nossa palestra de hoje melhorem tudo em seu destino. Para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhe a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias, num horário estabelecido. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Para aumentar suas chances de ser mais feliz, há muitos caminhos apontados por Deus. Basta segui-lo, gente. Sua chance de fazer isso está aqui e agora em nossa palestra de hoje. Acompanhe. Muito obrigado. Alô, Florianópolis. Alô, Camboriú, Lages. Nosso muito obrigado a todos vocês. E hoje o assunto é como o espírito dos antepassados influencia os seus descendentes. E para falar sobre esse assunto, o professor Yoshio Mukai, presidente doutrinário da Seitonoi para a América Latina. Tudo bem, professor? Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, professor. E também aqui o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto, da Educação, né, Marcos? Isso mesmo. Superintendência dos Educadores. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E os educadores, tudo em paz agora? Não, tudo em paz. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Graças a Deus. Nós estamos felizes porque estamos sendo convidados por muitas secretarias de educação, fazer atividades, palestras para educadores, né? Então estamos muito felizes. Tá. Professor Yoshio Mukai, presidente doutrinário para a América Latina. Além da América Latina também há possibilidades da Seitonoi ir lá para o lado da África, Angola também, assim, via Brasil? Bom, já temos, né? A Angola visitei em 1993. Posteriormente enviamos alguns preletores para lá, mas devido à situação do país, ficamos um pouco sem a comunicação. E 2 anos atrás tivemos um representante deles participando aqui. E provavelmente quando a situação melhorar bastante, estaremos lá fazendo a divulgação. Que bom. Professor Mukai, todos recebem influência dos antepassados, assim, todo mundo, sem exceção, e essas influências são boas, são ruins, como que é? Com certeza, todos têm pai e mãe, então estão recebendo a influência dos nossos antepassados, bons e ruins. Naturalmente, as pessoas que estão tendo, vamos dizer assim, influências boas, sempre, vamos dizer assim, prósperas, assim, muitas vezes não lembra dessa influência que os pais deram a eles. Ele acha que a força dele é total, mas está recebendo naturalmente o respaldo dos seus pais, né? E aquelas influências negativas também poderá ocorrer, tá? Então vamos dizer assim, toda vamos dizer, a ramificação da sua família que veio, né, até hoje, e tem de certa maneira uma influência a nossas pessoas, né? Ei, Marcos, por que eles, no caso, como o Sensei citou aí, né? Por que de uma certa forma eles nos influenciam aqui nesse mundo? Bom, tem 2 caminhos aí. Um é por amar, né, e querer o nosso bem,
e outras vezes é para pedir o nosso auxílio, quando eles estão realmente necessitando de algo. Então, por amor, eu costumo brincar assim, quando a gente está com o público, pergunto para as mães e para os pais: vocês amam seus filhos? Aí os pais, sim. Aí eu pergunto: e quem é avô aqui? Ah, eu. E aí, avô, ama o netinho? Nossa, bastante. Bisavó, quanto mais longe vai, interessante, mais eles dizem que amam. Então, vamos imaginar, esse amor parece que cresce no sentido contrário, né? Vai aumentando, é um amor diferente. Então, nesse sentido, os nossos antepassados nos amam e desejam sempre o nosso bem. Do outro lado, às vezes, por exemplo, se algum antepassado passou por uma situação triste, um parente, vamos dizer, uma morte, um acidente, um assassinato, vai para o plano espiritual, como está escrito, bem explicadinho no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, ele vai necessitar de um auxílio, porque às vezes vai para o plano espiritual carregando consigo o sofrimento. E nessa história de carregar o sofrimento, obviamente ninguém quer ficar sofrendo, pede ajuda. E quando você pede ajuda, vamos dizer, como se fosse um grito: olha, alguém me ajude, algum descendente pode captar esse pedido de socorro. E isso pode influenciar, então, a pessoa. Às vezes ela pode ter algum sintoma, alguma coisa que dê uma dica, por exemplo, que tem um antepassado pedindo ajuda. Eu me lembro, na Academia de Treinamento Espiritual, uma vez estava como orientador, e um rapaz teve assim, uma espécie de uma convulsão, né? E então eu fui chamado lá para fazer as orações, estávamos lá orando para o rapaz, e me veio, assim, por intuição, né? Que poderia ter ali, me veio até um tio dele, né, que teria sido assassinado. Quando ele se recuperou daquela convulsão, eu conversei com ele: você não tem algum parente, algum tio que foi assassinado? Não tenho não. Bom, tudo bem, então não se preocupa, vamos fazendo as orações, descansa um pouquinho aí. Quando o rapaz saiu, tinha uma senhora que estava acompanhando a oração junto, ela disse: olha, eu precisava falar com você, eu sou parente dele. E eu tenho realmente um irmão, sou tia dele, na verdade, né? Eu tenho um irmão meu que foi assassinado, isso a gente escondeu da família, ninguém sabe. E ele foi assassinado. Então, olha, esse seu irmão está pedindo ajuda, né? E acabou, o rapaz que era o sobrinho acabou captando aquela vibração. Então foi recomendado fazer missas, né, orações, né, que nós chamamos de missa, na verdade nós chamamos de cerimônia em memória a essa pessoa, para que ela se conscientize que aquilo que ela está sofrendo é uma ilusão, ela se liberta desse sofrimento e também deixa de influenciar esse rapaz. Bom, professor Yoshimukai, aqui no livro Verdade, Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, ele fala que há também pessoas que estão ainda sofrendo no mundo espiritual, né? Sim. De que maneira um parente próximo pode estar colaborando, ajudando esse espírito a eliminar esse sofrimento? Sim, aqui nesse livro, na página 37, como salvar os espíritos que continuam sofrendo no mundo espiritual. O meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual as mesmas dores vivenciadas na vida terrena, consiste em fazê-lo compreender o seguinte: o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte. O que chamamos de morte é transferência desse mundo para o mundo espiritual. E a hora da partida é determinada por Deus. Para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhe a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias, num horário estabelecido. Veja bem que dentro dessa sutra também há um capítulo que diz assim: há espírito que não tem corações, sofrem doença cardíaca. Vamos dizer, uma pessoa que estava na mesa de cirurgia, com esperança de se curar, de repente não foi mais permitido e essa pessoa parte para o mundo espiritual. Ela levou na mente dela que um dia ela iria se curar, essa cirurgia ia se curar, então ela está ansiosa de receber isso. Então esse tipo de espírito que teve algumas ilusões aqui, né, não consegue libertar lá no mundo espiritual, pode ser que influencia algum dos seus descendentes, né, como o Marco disse agora, e isso pode então acontecer dentro de uma família, né? Certa ocasião veio uma senhora e disse assim que o filho dela começou a beber desesperadamente e já separou da esposa e estava perdendo até o emprego, e disse que era um homem muito sério, estudado. Aí ela falou: mas de repente aconteceu isso, né? Perguntando a ela se dentro da família não teria alguma pessoa que tinha
vivência, né? Ela disse, foi meu pai, né? Então, nós pedimos para fazer oração ao seu pai, né? E dentro de uns 30 dias, esse rapaz parou de beber como um milagre. Então, vamos dizer assim, acreditamos que com a oração que nós fizemos, né? E que a senhora fez para o pai dela, conscientizando que ele estava no mundo espiritual, que ele poderia se libertar dessa bebida através de receber essas orações. E acredito que então, como ele se libertou, o filho parou de beber como um milagre. Né? Interessante. Nesse caso, sensei, professor, esse espírito, mesmo estando lá no mundo espiritual, mentalmente sentia o desejo de consumir bebida alcoólica e que, por sua vez, esse sentimento influenciava o descendente. Ele, na verdade, né, diz que ele era uma pessoa boa, mas não conseguia se libertar desse vício. Ele tinha ansiedade de libertar, mas não conseguiu. Então, como ele não conseguiu, então ficou influenciando o seu neto, né? E esse neto, exatamente como a mãe já conhecia Seichoné, veja bem a situação interessante, né? A mãe veio e começou a praticar. Acredito que quem libertou não foi o filho, mas sim o pai dela, né? Olha isso aí. Muito obrigado. Olha aí, ó, dica para você. Ligue 0800 770 2600 para você aí de Minas Gerais, aí do Rio Grande do Norte, da Bahia, enfim, de todo o Brasil. É só ligar no 0800 770 2600 e você tem duas grandes oportunidades. A primeira é de receber uma revista na tua casa, se você ainda nunca ligou, e essa revista é inteiramente gratuita, um presente da Seichoné para você. E a segunda oportunidade é que através desse telefone também você tem acesso aí, ó, às informações, onde tem um domingo da Seichoné, onde tem uma livraria da Seichoné para você, e também através desse mesmo telefone você pode se tornar um mantenedor do programa da Seichoné. Então ligue, se informe ou acesse o site www.sni.org.br e através desse site também você então tem aí, ó, acesso a toda a literatura da Seichoné através da livraria virtual. Ô professor Marcos, estamos falando bastante em antepassados aqui, e olha, estou com vontade de fazer oração para meus antepassados. Que oração que eu faço? Qual que é a recomendada? O que a Seichoné orienta? Olha, na verdade, para aqueles que ainda não conhecem direito o assunto, eu recomendo até que leia o livro Melhore seu Destino Orando pelos Antepassados, que é o livro-texto hoje, para entender direitinho qual o significado, a importância, né? Enquanto isso, a pessoa pode oferecer primeiro, né, enquanto vai se inteirando, para até entender melhor como fazer essas orações até na própria casa, que é possível, eu recomendo que ou procure um local de reunião nosso, peça orientação para um pretor direto, olha, eu queria me entender melhor como faço as orações em casa, né? Agora, de qualquer forma, pode oferecer, por exemplo, se a pessoa for cristã, a leitura da própria Bíblia para a pessoa. Olha, num determinado momento ela chega e diz assim, olha, eu vou oferecer essas orações para os meus antepassados. E ler um trechinho da Bíblia, por exemplo, que os antepassados gostavam de ler. Pode oferecer missa na igreja católica, se ela for uma católica, por exemplo. E depois, aprofundando-se no ensinamento da Seichoné, com certeza vai ter orientação correta de como proceder à leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que é para nós assim o melhor caminho, vamos dizer assim, certeza, porque nesta leitura seu antepassado vai entender que não tem doença, não tem sofrimento. Se estiver sofrendo, vai sair desse sofrimento e vai conseguir, com certeza, ajudar muito mais os seus descendentes, né? Então, eu acho que tem que ir por etapas, né? Quem já conhece, leia e mantenha-se firme, lendo na sua casa a Sutra Sagrada e outros livros sagrados para os seus antepassados. Quem ainda está conhecendo a Seichoné, melhore seu destino orando para os antepassados e uma orientação de um orientador, de um pretor da Seichoné. Maravilha. O que eu estou sentindo, o que o senhor está sentindo agora, o que o Marcos está sentindo, né? Depois que a gente morre, a princípio, os sentimentos são os mesmos, só não tem o corpo. Bom, que, vamos dizer assim, isso é o lado que nós falamos já sempre, a mente, né? Sim. A mente está sempre funcionando. Então, eu estou calado aqui, mas o Marco está falando, estou sintonizado. Você está calado aí, mas você está sintonizando. Quando eu falo você sintoniza, então, sentimos a mesma vibração nesse momento, né? E isso que vai, então, evoluindo, né? Tá certo. O senhor citou agora o caso de um rapaz que recebeu a influência de uma pessoa que tinha o desejo de beber, né? Agora, os antepassados também podem ajudar, por exemplo, uma família que anda numa situação financeira, fenomenicamente falando, apertada,
eles ajudarem a encontrar um bom trabalho, dar certo nos negócios e assim por diante? Com certeza. Se vocês pegarem o Mundo Ideal, a revista dos jovens, ali vão encontrar diversos jovens que se sintonizou, prosperou. Na Fonte de Luz também tem, né? Então, vamos dizer assim, no momento que você começa a agradecer os seus antepassados, e no mesmo tempo isso se torna uma raiz, e o homem veio aqui para trabalhar, produzir e fazer bem ao próximo. Então, automaticamente, essa influência que ele vai receber, ele tem novas ideias, boas ideias, e com certeza isso vai ajudar a prosperar. Tem grande empresário que no passado estava muito ruim, mas começou a agradecer o antepassado da família dele, dos seus funcionários e dos seus clientes. Veja bem que extensão da oração que ele estendeu, né? Então, a empresa começou a crescer, aumentou a clientela e a empresa dele hoje está uma empresa enorme. Então, vamos dizer assim, agradece os seus funcionários porque o antepassado dele está trabalhando ali e eu desejando a felicidade deles. E dos clientes, mesma coisa, idem. Então, quanto mais pudermos estender essa oração, com certeza vai acontecer coisas boas. E o professor Mukai está falando, eu estou lembrando, por exemplo, que é uma verdade, os povos, por exemplo, que sempre respeitaram os seus ancestrais, são povos ricos. Nós vamos pensar, por exemplo, no Japão, né? O cuidado que o povo japonês tem. Se você, até vamos pegar exemplo de cemitérios nossos aqui, falando, por exemplo, pelo respeito, pelo lado do respeito. Se você vai no local onde estão os judeus, por exemplo, os próprios árabes, são os lugares mais bem cuidados da área do cemitério, é lá. Então isso não é que demonstra que tem que arrumar ou não tem que arrumar, não é isso que eu estou discutindo, mas demonstra uma reverência aos seus antepassados. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, cemitérios super bem cuidadinhos, as pessoas depositam sempre flores, estão sempre limpando a campa dos seus antepassados. Isso demonstra respeito às suas próprias raízes. E quando a gente ama nossas raízes, né, a árvore vai ser forte e o fruto melhor ainda. Então, o país que reverencia os seus antepassados, a população... Olhar. Com certeza são ricos, exatamente. Tá certo. Professor Mukai, somente nesse 1 minuto, bater esse papo final aqui, por favor. Obviamente que o senhor faz a oração para os antepassados na casa do senhor, né? Sim. Se eu pudesse assim, olha, eu faço assim, só para ele ter uma ideia, assim, para ele ter como uma referência. Sim. Bom, primeiramente eu agradeço aos meus pais, né? E falando da ramificação total da família Mukai, da família da minha esposa, né? E da família do meu pai e da minha mãe e da família do meu sogro e da minha sogra. Então, com esse sentimento de gratidão, visualizando, né, aquela época que eu vivi feliz com meus pais, vivi feliz com meus sogros, então a gente vai imaginando, integrando isso e oferecendo com muito amor e carinho, que ele me proteja mais um dia de hoje e que minhas palavras não sejam palavras para ferir ninguém, mas que seja para, então, construir a paz e a felicidade, né? Então a gente sempre vai mentalizando isso. Tá certo. E o professor Marcos, na tua casa também é algo semelhante? Sim, faço também. Tem um oratório, né, no qual então também reverencio tanto da minha esposa, né, o sogro e sogra, dos meus pais também, né, pai e mãe, né, e faço também as orações, mentalizo para eles, né, a felicidade de cada um deles e agradeço também a orientação e proteção que recebo dele todos os dias. Certo. Algumas pessoas perguntam, professor, se tem um horário assim específico, ou seja, tem que ser de dia, tem que ser de noite, não pode ser de madrugada, tem algumas limitações? Não, vamos dizer, se você criar um hábito, né, que sempre você tem um hábito de despertar tal hora, então faça em primeira mão essa oração. E ao deitar também, o mestre recomenda que nem que seja 5 minutos, estendemos nossa oração para nossos antepassados e agradecer o trabalho do dia de hoje. Tá certo. Mas não tem restrição o fato de ser, olha, eu posso fazer de madrugada? Pode fazer. Pode fazer, qualquer hora, desde que você tenha uma disciplina. Né? Tá certo. Para que eles possam te acompanhar. Ok, muito obrigado, professor Mukai, pela orientação, obrigado, professor Marcos, pela orientação. Muito obrigado a todos e lembrando mais uma vez, ligue 0800-770-2600 e receba aí na tua casa um presentaço da Seitianoye, que é uma revista da Seitianoye, e também acesse o site www.sni.org.br/TV e através desse site então você vai ter acesso aí, aos
programação da Seitione TV e também se tornar aí um mantenedor do programa da Seitione para levar essa verdade, homem e filho de Deus, a todos os cantos do Brasil. Muito obrigado. E para terminar o programa, sinta-se nos braços de Deus por alguns instantes. É o nosso reconfortante momento de oração. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação.